Olá! Seja muito bem-vinda a mais uma live aqui no Educar Zen. Hoje a gente vai ter um papo mindful, hein? A gente vai ter um papo mindful com uma pessoa muito especial, que é a Flávia Pimenta. A Flávia, ela é aluna do Mezen e ela veio hoje, gente, para contar para vocês um pouquinho enfim, eu convidei a Flávia para ela vir contar pra gente um pouquinho dessa trajetória dela, né, de se construir uma mãe mindful, uma construção. E se é uma construção, também pressupõe uma desconstrução daquilo que a gente costumava ser, né? Então, Flávia é uma pessoa muito, muito especial. A gente vai esperar ela entrar enquanto vocês estão chegando aí, né? Recebam aí as minhas boas-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Torquete e a Flávia chegou. Daqui a pouquinho eu vou pedir a Flávia, então, enfim, pra gente se conectar aqui no vídeo, né? Mas deixa eu só me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Torquete. Sou a pessoa responsável aqui pelo Educar Zen, né? E eu tô muito feliz em hoje poder conversar com a Flávia, né? E com vocês. Então, quem tiver qualquer dúvida, né, sobre o processo que a Flávia vai relatar aqui pra gente, pode mandar aqui também, que aí a gente vai, na medida do possível, respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Então, o tema da nossa live de hoje é como nasce uma mãe mindful, né? Como que floresce isso de a gente deixar de ser uma mãe reativa, e eu gosto muito sempre de lembrar que a mãe reativa não é só a mãe que tá gritando, né? Não é só a mãe que tá com aquela explosão tradicional, aquela explosão típica, né? A mãe reativa é a mãe que tá desconectada de si, e por isso também do seu filho. Não tem como você estar com uma conexão forte com a sua criança se a sua conexão com você ela tá esvaziada, né? Então, a Flávia está passando ainda por um processo muito bonito com a gente lá no Mezen, e ela vem contar um pouquinho sobre isso hoje, né? Flávia, querida, se você quiser acionar aí, né, me pedir para poder liberar a câmera para você, o acesso aqui à live, você fica à vontade, tá bom? E como eu falei, quem quiser fazer perguntas, quem tiver dúvidas, vai falando pra gente também. Enquanto a Flávia não manda aqui o pedido de para participar da live, só lembrando vocês que as 3 aulas da jornada Maternar Sem Estourar estão liberadas, tá bom? Vocês podem assistir as 3 aulas. Eu confesso que eu realmente contei todo o percurso do meu método, tudo o que eu faço com as minhas alunas lá, para você poder aplicar na sua vida. E, obviamente, caso você queira dar um passo além, caso você queira vir participar do MES, em caso você olhe e fale assim, Ana, eu acho que caminhando junto com você e com as outras mulheres que já estão participando desse processo, eu vou chegar mais rápido, né? Eu vou mais longe. A gente vai também para as nossas novas alunas, né? As vagas, o carrinho na segunda-feira, tá bom? Eu acho que a Flávia deve estar conectando aqui. Eu já aceitei. Vamos ver como é que é, porque primeira vez que eu faço uma live aqui em dupla. No outro perfil que eu tinha, eu fazia com alguma frequência, mas já tem um bom tempo que eu não faço. Flávia, me dá uma notícia aí. Você tá conseguindo conectar? Como é que tá? Depois você me fala também. Enquanto a Flávia não entra, eu acho que agora ela conectou. Deixa eu ver. Ei, Ana, bom Ei, dia. Flávia, querida, bom dia. Seja muito bem-vinda. Tudo bom? Obrigada. Tudo jóia e você? Tudo jóia também. Quero te agradecer a gentileza, a generosidade de vir aqui contar, né, para as pessoas que estão aqui com a gente, um pouquinho do seu percurso no MESEM, da sua trajetória, como eu falei, dessa construção da mãe mindful que eu estou vendo florescer em você, né, no nosso contato. Estou muito, muito grata. Você sabe que eu aprecio muito a sua pessoa, né? E é isso, só para deixar claro aqui a gratidão. Obrigada, Ana. Eu é que, assim, né, estou muito feliz por participando. Assim, eu que te agradeço pelo aprendizado, né, que eu tenho tido com você, né, nesse processo aí de estar uma mais consciente, mais tranquila com as minhas filhas, assim. Eu é que te agradeço. A gente aprende muito juntas, né, Flávia? Eu sempre falo isso. Não é
de mão única, o processo é de mão dupla. Eu também recebo muito, por isso que eu sempre agradeço. Ô, Flávia, agora olha só, tem algumas coisas que eu queria te perguntar, né? E aí, enfim, contando um pouquinho da sua história, tá bom? Primeiro, eu acho que assim, muitas mães que podem estar nos escutando agora ou que vão ver a gravação dessa live, muito provavelmente, né, estão se sentindo um pouco perdidas, estão se sentindo frustradas, porque ou estão tendo muitas explosões com seus filhos, ou se sentem muito ansiosas, enfim, percebem ali que esse processo do maternar pode não estar sendo tão leve, tão feliz quanto elas gostariam, né? Mas antes de eu te perguntar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que muita gente pode estar curioso para saber, né? Como que a Flávia ela fez para passar de um ponto que ela estava sentindo todos esses desconfortos na maternidade, em relação dela com ela, para esse outro ponto da Ana convidar ela para uma live para ela falar sobre como que foi nascer uma mãe mindful dentro dela, né? Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre suas filhas, assim, que você se apresentasse. Meu nome é Flávia, tenho 46 anos, tenho duas filhas, né, eu sou professora, então a minha rotina assim, é bem puxada, né? E igual você estava falando, né? Eu, assim, nessa correria do dia a dia, né? Eu quis, né, aprender a, a, a estar uma mãe mais tranquila, né? Sim, você tem duas filhas, né? Sim, uma de 8 anos e outra de 14. Então, é uma criança, uma adolescente, fases bem diferentes, né? E por que você quis Sim. aprender a ser uma mãe tranquila? Você não estava tranquila? Como é que estava sendo assim? Quais que eram os problemas ou as dores? Qual que era o desconforto que você estava vivenciando, né? Que chegou e que eles estavam tão intensos que floresceu essa vontade realmente de ser uma mãe mais tranquila, você falou. Assim, de ser uma mãe reativa, sabe, Ana? Primeiro pela questão da ansiedade, assim, sabe? Que eu tenho, né? Então, assim, eu sei que isso refletia nelas. Também é um ponto, assim, que eu estava vendo refletir nelas, sabe? E isso me levava a ser uma mãe reativa, né? A não ter paciência, sabe? Uhum. Então, isso que me levou a procurar. Uhum. E como que era isso, assim? Você falou que você via que isso estava chegando nas meninas, assim. Você consegue me contar um caso ou uma situação em que você percebeu que essa reatividade estava, de alguma forma, fazendo mal para suas filhas, ou estava afetando a sua relação com elas, ou estava te fazendo mal? Você lembra de uma situação assim? Não, assim, eu falo assim, até comentei com você, né, a questão da minha ansiedade, dos meus medos, né? Então, eu estava vendo isso nelas, ansiedade, medo, insegurança, coisas que eu tinha em mim, eu estava vendo florescer nelas. Isso me incomodava, porque me incomoda, sabe? Essa ansiedade, os medos me atrapalhavam, me atrapalham. Então, assim, eu não queria isso para elas. Uhum. Então, isso me levou a buscar, sabe? A meditação, né? Que é, né, a base, assim, do Mesen. Então, assim, isso que me levou. Uhum. E você falou que você tava, que isso também, que esse contexto todo estava fazendo com que você fosse uma mãe mais reativa. Em que sentido, assim? Você às vezes brigava com as meninas, gritava, você chegava a explodir, ou a sua reatividade ela era de um outro tipo? Como que era essa coisa dentro de você? Assim, não ter paciência, sabe? De, às vezes, gritar com elas, né? De qualquer coisa me irritar. Uhum. E essas qualquer coisa é qualquer coisa mesmo, né, Flávia? Às vezes é assim, você chamar para sair a criança ou até o adolescente, né, no caso da sua mais velha, decorar, e aí você fica, aquilo já irrita e vai virando uma bola de neve, é qualquer coisa mesmo, né? Não é assim, não precisa ser nada de especial. E ver
elas também tendo essa questão, assim, de qualquer coisa, também está explodindo, sabe? Neurônio espelho total, né? Sim. A gente fala muito sobre os neurônios espelhos, né, no Mesen, assim, que é, enfim, essa descoberta da neurociência na última década que trouxe uma revolução mesmo para a nossa maneira de educar, né, e de entender o comportamento humano, porque ficou comprovado uma coisa que eu acho que a gente, qualquer pessoa que observe as relações entre os seres consegue perceber. E até também entre outros animais, mamíferos e tudo mais, que é o fato de que a gente imita as pessoas, né, às vezes eu acho que pode até expandir, assim, os seres ao nosso redor. E eu digo isso porque tem até aquela história do Mowgli, né, do menino lobo, que tem um filme da Disney, mas tem uma história, de fato, de um menino lobo que foi criado por uma alcateia e que se comportava como um lobo. Então, a gente realmente imita os comportamentos, né, daqueles seres mais influentes ao nosso redor. E você percebia isso nitidamente, né, nas filhas, assim. Elas... Como eu te falei, eu estava, o que me incomodava muito é essa questão assim da Uhum, ansiedade, sabe? Né? Que eu tinha em mim e que eu estava vendo nelas, sabe? Ansiosas, né? Com medo. Isso me isso me incomodava assim muito quando eu vi nelas essas questões, uhum. que eu estava transmitindo isso para elas. E por mais que fosse uma coisa que você já tivesse, percebesse em você há muito tempo, o vermelho veio quando você viu isso nelas, né? Uhum. Sim. Porque, como eu falei, isso me atrapalhou muito, Uhum. sabe, na minha vida. Essa questão da ansiedade, dos medos, sabe? Me travou em muitas coisas. Quando você vê, né, isso refletindo nos seus Uhum. filhos, eu não quero isso para elas, sabe? Eu quero que elas vivam uma vida mais leve, mais tranquila, Uhum. sabe? Com certeza. E teve alguma coisa assim, Flávia, que aconteceu? Assim, um evento, sabe? Uma situação que você falou assim, não, agora vou mudar a minha vida. Ou você acha que foram várias coisas no dia a dia? Teve um dia, por exemplo, que você falou assim, não, isso aqui agora basta. Aconteceu alguma coisa desse tipo ou não? Não, não foi uma coisa específica. Foi mesmo assim, isso já estava me incomodando já há algum Uhum. tempo, né? Igual eu já estava começando a ler muito sobre Uhum. meditação, já tinha lido algumas coisas sobre inteligência emocional, sabe? Que eu queria trabalhar nelas, desenvolver nelas. Depois eu descobri que em mim também, né? Então, assim, foi um processo, Uhum. Ana, sabe? Foi um processo de eu ver que não estava legal, de eu querer essa mudança em mim, nessa mudança nelas. Foi um Um processo. processo de conscientização. E, Flávia, olha só, é interessante você falar, né, que você começou a ler sobre inteligência emocional, sobre meditação. Porque quando você me fala isso, eu me lembro muito de uma coisa que acontece todo dia aqui no Educar. Sempre recebo alguma mensagem de alguém, Ana, me indica um livro sobre mindfulness, me indica um livro sobre educação. E eu falo sempre assim, ó, posso indicar, mas não é isso que vai te fazer experienciar os benefícios na prática do mindfulness, né? Você acha que isso faz sentido? Você acha que assim, ler pode até te conscientizar, mas que é praticar mindfulness o que te transforma mesmo? Ou você acha que eu estou exagerando? Não, é porque assim, nossa, já tinha assim colocado meditações para mim, para elas, mas tudo muito solto, né? Já tinha, igual eu te falei, já tinha lido, mas nada, assim, essas coisas me clarearam, mas assim, não houve uma transformação, sabe? Não houve uma transformação na minha vida, no meu dia a dia, né? O que eu já percebi depois que eu entrei no MESE, sabe? Essa transformação, Uhum. essa mudança, que é muito forte, Ana. E me conta, então, qual que foi, assim, essa mudança? E quando que foi que você, né, você entrou no Mesen? Você começou a participar do Mesen. Aí me conta um pouquinho, então, conta para as pessoas que estão assistindo a gente, o que que é o Mesen? Como que funciona o Mesen? Como que é a sua experiência, assim, né? Porque eu posso falar aqui como
criadora do Mesen. Mas como você experienciando esse processo, assim, como que é? Como que você definiria o Mesen, assim? Você está me perguntando como que é o formato do curso ou como foi na minha vida, As assim? duas coisas. Pode começar até falando do formato. Tá, o formato são as aulas, né? Que a gente tem, que você fala sobre a meditação, sobre as emoções. Então, tem as aulas e as mentorias, né? Que a gente faz com você. Uhum. Então, assim, é transformador, porque uma coisa liga a outra, né? Você explica sobre as emoções e depois vem a meditação sobre Uhum. aquilo, né? Então, assim, comecei assistindo, comecei com a prática da meditação e fui aprendendo, né? Porque no início é difícil, porque como eu não fazia, né? Até eu entender a respiração, eu tinha Uhum. dificuldade, a dificuldade da mente, né? De estar ali naquela prática meditativa ali, com um monte de pensamento, sabe? Mas com o tempo eu fui aprendendo, entendendo a respiração, né? Ficou mais fácil a entender a meditação, sabe? E isso no dia a dia impacta, né? Uhum. Você fala muito do piloto automático, né? Viver no piloto automático, né? Até um dia eu brinquei com você assim, nossa, eu acho que eu ficava nesse piloto automático 100%. E a gente sair desse piloto automático aos poucos, sabe? Aos poucos eu fui conseguindo sair desse piloto automático, estar mais presente, sabe? Com elas, né? E comigo mesmo, assim, de estar mais tranquila. A questão da ansiedade, Ana, assim, tem me ajudado muito mesmo, sabe? Assim, minha mente está mais tranquila, Uhum. com menos agitação. Então, assim, é tudo um processo, sabe? É muito profundo o curso, sabe? Comigo ele mexeu. Mexeu primeiro comigo, sabe? Como antes mesmo de ser mãe, com a Flávia, com a pessoa, com o ser humano, né? Assim, uma coisa muito forte é a inteligência emocional, né? Que é a base. Então, assim, a gente não foi educado a entender as nossas emoções. Eu falo por mim, né? Não fui. Isso não foi trabalhado em mim, né? Não que nossos pais não têm culpa por isso, né? É uma coisa assim, criações, né, que foram passadas. Então, assim, entender as emoções, entender o que eu estou Uhum. sentindo, sabe? Então, a partir do momento que eu entendo o que eu estou sentindo, a minha reação é diferente. Então, né, a questão de ser uma mãe reativa, porque às vezes eu não estou bem e qualquer coisinha que, né, meu filho faça, aquilo ali me faz explodir, mas não foi o meu filho. Eu que já não estava bem. E isso eu vejo nelas também, porque às vezes o dia que eu vejo que uma delas não está legal, né, teve um caso até que eu te contei, né, da minha mais nova, que eu vi, tinha um dia que ela estava assim, nossa, tudo ela estava fazendo pirraça e emburrada, não queria nada. Aí eu entendi que tinha alguma coisa que não estava legal com Uhum. ela, né? E se eu não tenho a paciência de me aproximar, eu vou acabar explodindo com ela. Então eu vi que ela não estava legal, sabe? Aí eu chamei ela assim, vem cá. Aí comecei a brincar, abraçar, beijar, conversar. E passou assim 10 minutos, ela já estava brincando, sorriso, sabe, ela estava Uhum. emburrada. Uhum. Passou, O mindfulness, sabe? Então, né, assim, a gente está presente, consciente. Então você tem mais recursos e mais consciência, mais clareza da necessidade de se conectar com uma criança que está lá emburrada, que está fazendo birra. E às vezes, né, a nossa tendência é colocar uma etiqueta birrenta, chata, que menina chata, cansativa, eu vou estourar com ela. E aí quando a gente. não, e tem hora que você fala assim, não parece que tá fazer, né? Para me Uhum. irritar. Uhum.
E eu passei a entender que não é, eu comecei a vê-las de uma outra Uhum. forma, né? De entender certas reações que elas tinham de uma outra forma. Você vê o outro de uma outra forma e reage de uma outra forma, E aí, sabe? Lessing, ele dá isso também. Como é que é o processo que você fala? É algo que para mim é primordial, que eu prezo muito no processo, que é cuidar da mãe, né? Sim, O meu foco é muito esse, porque, exatamente por saber que, primeiro porque nós merecemos, precisamos. Segundo, porque se a gente está falando de uma relação aqui de educação, um adulto educando uma criança, como a gente já falou bastante aqui, inclusive, né? A gente sabe que essa questão é respeito ao adulto, né? Mas aí depois no MES, conforme vai mergulhando no MESing, assim, a gente também fala muito sobre a educação de fato. A gente aprende muito dos processos da criança, toda uma abordagem sobre uma filosofia educacional, assim. Você acha que alguma coisa sua, até porque você é professora, né? Então você está trabalhando com crianças também, assim, de um outro lugar, como educador. Como você entende sim, esse conteúdo, essa filosofia, essa mensagem, fez diferença também, para além até das práticas de mindfulness, né, do processo da inteligência emocional. Essa leitura de emoção também te ajudou? sim, não muito, Ana. É igual eu te falei, tudo tem uma Uhum. ligação, né? Então me ajudou muito. Uhum. Flávia, acho que você, não sei se você tá aí. Ah, tá aí. Achei que você tinha parado. Sim, É, é que a minha internet às vezes pode estar é, tendo pico aqui. acontece, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando, mais ou menos, né? Você entrou no MESM, começou a fazer as aulas, aí a gente começa o mergulho nas práticas meditativas, tem aquele acompanhamento ali semanal, né? Sempre com práticas novas, que estão relacionadas ao conteúdo daquela semana. A Lira falando que tá travando um pouco. Tá travando a minha parte ou a da Flávia, Lira? Depois dá notícias aqui pra gente, por favor. Mas uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: quanto, assim, você começou esse processo, com quanto tempo? Não sei se você lembra, você se deu conta, mas foi uma coisa assim que você precisou de muito tempo, tanto no seu tempo diário, assim, de investimento, quanto, né, o tempo, assim, o decorrer do tempo. Com quanto tempo, mais ou menos, de mês e na sua relação com suas filhas, né? Tá. Assim, comigo foi assim, é rápido. Eu até me surpreendi, Uhum. sabe? Eu não sei te descrever assim exato o tempo, mas assim, quanto a mim, nessa essa questão da melhora da minha ansiedade, de eu me sentir mais presente, de sair desse piloto automático, assim, menos de um mês, assim, eu já vi começar essa sementinha mudar, sabe? Essa pequena transformação, sim, em menos de um mês, assim, é incrível, assim, Uhum. como que mexe, sabe? E assim, depois, né? E é um processo, né? E é até hoje, né? Eu estou caminhando. E assim, depois aí você vai vendo, que vai refletindo, né? No outro. Sim, sim. Mas assim, é rápido, sabe? Na primeira aula você já começa com certeza a ter alguns insights, né? Sim, Mas aí no seu dia a dia, você sente que com um mês você já estava percebendo um dia a dia mais leve, mais sereno, com menos reatividade. sim, mais presente, uma coisa muito forte, assim, né? Estar mais presente. Questão de um mês, assim, eu já comecei a sentir essa mudança. Hum. E olha só, de tudo que você aprendeu no método, Flávio, você acha assim, isso aqui é uma coisa assim, que eu vou levar para minha vida, é algo que realmente. Porque eu falo muito dessa transformação.
transformação, né? O Mesem foi desenhado para ser transformador na vida das pessoas que realmente participam e que realmente entram no processo, como foi o seu caso, assim. O que você acha que é uma coisa que, né, quando de repente Mesem acabar na sua vida, porque você não vai ficar a sua vida inteira no curso do Mesem, fica um ano junto. Mas Sim. algo assim, trouxe uma transformação para a vida e para a vida das suas filhas, assim, né? Impacta nelas também. Nossa, assim, igual eu te falei, é tão profundo, assim, mexe com tantas coisas, sabe? Mas, assim, eu acho que o principal é estar mais leve, sabe? Com menos peso, com a mente mais tranquila, com menos ansiedade, sabe? Porque é isso que me levou até o curso. Uhum. E é isso que eu quero levar para minha vida. Eu quero viver a minha vida mais leve, sabe? Sem essa mente agitada. E é isso que eu quero levar e passar isso para elas e que elas tenham essa vida mais leve, né? Ainda mais hoje em dia, né? Assim, com tudo tão agitado, correria, tanta informação, né? Então, assim, se a gente não cuidar da nossa mente, eu acho que a gente pode, né, Uhum. se perder né, ficar nesse piloto automático aí que nos prejudica, né, Ana? Então, assim, o que eu acho que eu vou levar demais é essa leveza, porque é essa leveza que eu quero para mim, é essa leveza que eu quero para elas, né? E Flávia, olha só, uma coisa muito legal que você compartilhou comigo foi sobre as férias, né? Recentemente, assim. Não sei de como eram as férias antes do Mesen e como que você viveu essas férias depois do Mesen, assim. Conta um pouquinho Sim. dessa, assim. Eu até comentei com você em dia, né, do curso, assim, porque as minhas férias, assim, aqui foi chuva o tempo todo, né, e em casa, né, com duas meninas. Foi tranquilo, né, que eu comentei com você, foi leve, assim, muito conectada com elas, sabe, assim, porque poderia ter esses momentos, assim, de estresse, não Uhum. foi, sabe, eu acho que é esse olhar, né, para o outro, assim, entendendo que ele é um ser humano e que se ele está fazendo isso é porque alguma coisa está incomodando ele também. Uhum. É ter esse olhar diferente e respirar, sabe? Sabe, E agir de uma maneira tranquila. eu falo Oi? Eu não respirar, mas sabendo respirar, porque muitas vezes é até um dos erros que eu estou. semana maternal sem estourar é como que às vezes a gente tenta respirar na hora que a gente já tá super nervosa, porque a gente escuta por aí, respira para você se acalmar. Só que a gente já tá num padrão de respiração tão ansioso que a gente reforça esse padrão ansioso, né? Então você acaba pulando no final das contas, ao invés de estar respirando da maneira certa. E a gente também tem, né, esse processo assim, no MESEN de aprender realmente essa respiração consciente, que é a respiração que traz um relaxamento, que traz uma, né, que ajuda a gente a se acalmar. Então, saber como faz muita diferença, né? E assim, virou um exercício aqui, meu e das Uhum. meninas. Eu já pego o ursinho dela para fazer o exercício da respiração, assim. E é incrível, assim. Elas vendo a gente fazendo, elas querem fazer também, Uhum. sabe? Muito legal. E, Flávia, agora deixa Interessante. eu te perguntar, assim, o que você mais gosta do Messi? O que eu mais gosto? Ai, Ana, assim, primeiro assim, né, você nos acolhe de uma maneira assim tão gentil, tão Uhum. carinhosa, sabe? Isso assim é muito importante, né? E assim, você tá conectada com a gente, né? Tudo assim, o conteúdo é muito rico, as aulas, sabe? Até falei, a sua didática assim é muito boa, sabe?
Então, assim, é um conjunto, assim, o curso, assim, é muito gratificante, sabe? Que bom que você sente esse acolhimento, porque realmente é a intenção, você sabe disso, né? Tem esse compromisso, assim, Sim, de ter relação com as minhas alunas. E eu acho até difícil depois ficar falando assim, as alunas, né? É difícil hoje em dia falar, a Flávia é minha aluna, porque a gente cria uma relação mesmo, né? De parceria, de sim, companheirismo. Eu também acho que esse é um grande ponto forte, assim, do MESE. Agora a gente, há pouco tempo, né, criou a nossa comunidade, lá para poder ver o que vocês estão falando, porque eu vi que teve muita coisa profunda para lá participar. Ontem não consegui. Que é uma, assim, uma rede de apoio de mães que estão no grande mesmo forte. caminho, né? De pessoas que realmente estão entendendo o que você está passando e as intenções do seu coração mesmo de lidar com todos esses desafios que a maternidade traz, né? Sim. E os encontros ao vivo, você gosta? Nossa, é o que eu mais sinto falta, assim, que antes eram 2 vezes na semana no início, né? E eu era pontual. Então, assim, nossa, é muito bom, assim, eu sinto falta, assim, né, desse bate-papo nosso, assim, que ajuda, nos fortalece. É muito bom. Os encontros, porque as aulas. Faz com que a gente Hã? siga forte. Não, e esses encontros, assim, acendem essa vontade de continuar, de fazer, sabe? Uhum. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar também, porque eu quero que você fale, né, para as pessoas que estão aqui, porque o que que acontece? As mães me mandam mensagem assim, Ana, eu queria muito, mas eu acho que é difícil. Eu acho que não é uma coisa que eu vou dar conta de fazer para te amar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência. Se é difícil mesmo, se práticas guiadas por mim fica mais fácil, se é possível uma pessoa que nunca teve uma experiência de fazer e aprender. Como que é a sua rotina? Quanto tempo por dia que Tá, você pratica? Fala um pouquinho de mindfulness mesmo agora. tá. Primeiro, assim, né, eu te falei que a gente tinha tentado, assim, colocava aquelas práticas, né, mas eu não, né, não conseguia fazer. No início, assim, a gente tem um pouco de dificuldade, né, até por entender, mas com o tempo, você vai entendendo a respiração, a sua mente você consegue, sabe, assim, acolher os pensamentos que vêm, sabe? Então, mas você tem que colocar como uma rotina, né? E eu estabeleci uma rotina para mim. Assim, eu acordo e já faço. Porque se eu não fizer de manhã, depois eu não acabo não fazendo. E o dia que assim, né, que já aconteceu de eu não fazer, assim, eu senti a diferença, porque depois dessa prática eu faço 10 minutos, né? Geralmente, assim, uns 10 minutinhos de prática. Nossa, como eu me sinto bem, como eu me sinto mais disposta no meu dia a dia, como eu fico mais tranquila durante o dia, sabe? Uhum. E assim, eu pensei que eu não fosse dar conta, né? Falei, não, eu vou entrar, sabe? Mas eu consegui. Não é assim uma coisa impossível da gente não É fazer, mais. né? Você tem que ter, você tem que pôr essa rotina, né? Eu estabeleci um horário para mim Uhum. e Uhum. E aí são 10. mas assim, É isso mesmo. é, Não trouxe 10 minutos. meia hora, não, né? Não, já aconteceu assim, às vezes assim, né? No início tinha dia que eu não conseguia fazer direito de manhã e depois à noite ia lá e fazia novamente, sabe? Mas são 10 minutos, né? Assim, coisa que você passa rapidinho, né? Você fazendo outras coisas, mas é assim, é tranquilo fazer. Uhum. E é possível, né? Qualquer pessoa pode fazer isso. Agora, realmente é bem mais difícil quando a gente não está tendo um acompanhamento.
Acho que a maior dificuldade é perseverar, de continuar fazendo. Quando a gente está em grupo, a gente se fortalece muito, né? Eu não falo nem só pela figura do professor, assim, mas pelo grupo mesmo, as pessoas se alimentando, se nutrindo, o compromisso ele fica muito mais forte. E realmente, assim, Sim, né, pode falar. como você falou desses encontros que a gente tem, Uhum. né? Isso nos fortalece, isso nos faz vontade de continuar a fazer. Uhum. E você participou do desafio? Porque a gente fez um desafio de 21 dias de prática de meditação e bem-estar, né? Não eram só meditação, práticas meditativas. Você participou? Como é que foi a experiência, assim? O que você achou das práticas? Participei, nossa, muito válido também, sabe? Uma experiência diferente, porque a gente teve contato, né, com as outras alunas, né? E cada uma compartilhando, né, compartilhando suas experiências, assim, foi muito enriquecedor. Uhum. Aprendeu umas práticas diferentes também, né? Das que eu já tinha ensinado no médio. Tem alguma que você É tudo, enriquece, tá? né? Tudo enriquece, né, Ana? É. A propósito, Complementa. eu estava até agora almoçando com o David, né? A gente estava conversando sobre esse processo de redes sociais, de estar fazendo agora, né, essa abertura de uma nova turma, e de estar divulgando o curso, e o curso. E eu falei com ele assim, olha, de tudo isso, assim, né, por mais que eu goste do processo como um todo, o que realmente me motiva é o curso, assim, o MESEN. É o meu compromisso maior com as minhas alunas, assim. E eu procuro realmente entregar algo bom para vocês, assim, sabe? É tudo pensado com muito carinho, assim. E aí é muito gratificante para mim ouvir, assim, tudo enriquece, porque realmente é isso, sabe? Isso para mim, assim, vem como que bom. Então, a gente está conseguindo entregar para elas o que elas merecem, né? Sim. Isso me deixa muito feliz, Flávia. Ai, Flávia, você queria, assim, trazer mais alguma coisa que você... Eu até que tinha perguntado se... Eu acho que as pessoas que estão aqui, né, a gente pode também, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Uma coisa que eu queria, assim, concluir com você esse raciocínio é de que é isso, né, assim, as pessoas, às vezes, elas ficam um pouco inseguras, né? As mães ficam inseguras, assim, nossa, eu sou muito nervosa, mas é de fato desenhado o processo para que caiba na sua rotina, caso você faça a decisão de fazer, porque são 10 minutos diariamente, né? Todo mundo tem 10 minutos para ter. E o mindfulness também é óbvio que no início pode ser um pouco desafiador, assim, no sentido. Algumas pessoas imediatamente sentem muito relaxamento, se sentem muito bem com a prática. Outras pessoas, como você mesma relatou, vão perceber que a mente está muito ansiosa. Agitada. E aí as pessoas até se surpreendem e falam assim, nossa, é assim que é a minha cabeça, né? Mas a gente consegue aprender a entender como é que a nossa mente funciona, os pensamentos, né? E aí a gente começa a perceber melhor as nossas emoções. Tem um curso, né? Tem um passo a passo, tem um método. Não é mágica, não é sorte. Existe ciência por detrás também. E aí o resultado disso é a gente se perceber menos ansiosa, se perceber menos. Quando a gente está ansiosa e estressada, a gente se culpa menos, a gente se acolher mais, né? E aí, obviamente, que esse trabalho ele vai ajudando a gente a lidar melhor com as nossas crianças. Mas uma coisa que eu queria perguntar, que eu já ia esquecendo, é sobre as conversas técnicas, né? Tem uma parte lá do MESEN que é sobre comunicação, assim. Como que foi para você? Teve recursos ali que interessantes que te ajudaram realmente a conversar melhor com as suas filhas, a se relacionar melhor? Sim. Nossa, sim. Primeiro que a gente entende essa questão, assim, das emoções do outro, sabe, Ana? Assim, coisas que eu não tinha essa visão, né? Então, a partir do momento que você percebe, né, que às vezes aquela criança está tendo alguma reação, mas que por trás daquilo
né? Alguma coisa está incomodando, né? Você reage de uma outra forma, Uhum. né? Então, assim, a minha comunicação com elas, assim, mudou, sabe? Melhorou muito. E isso que você tá A gente aprende muito, entender sobre as emoções do outro, né? falando, emocional, claro. E isso que você tá falando é muito bom, porque às vezes as pessoas elas pedem dicas, querem dicas de como que eu posso falar com a criança. Só que não é só sobre o que você fala, a palavra que sai da sua boca. É sobre o É conexão, como, de compaixão, de empatia, de entender esse outro, né? E aí, às vezes, a gente precisa virar várias chaves para a gente realmente conseguir falar com essa criança de forma que seja com conexão, né? Que seja enriquecedora, engrandecedora para todo mundo, assim, né? eu acho que esse que é o, sabe, assim, é o ponto de transformação. É você ver o outro de uma outra Uhum. forma. Foi, sabe, assim, quem em mim, assim, me ajudou muito. Muito, muito legal. Muito bom. Você quer falar mais alguma coisa para fechar? Assim, eu queria. Não, primeiro, né, assim, te agradecer novamente, né, porque você sabe, né, o quanto engrandecedor foi esse, né, estar no MES, né, o quanto isso me ajudou e tem me ajudado, sabe? Como eu falei, é uma transformação. Eu não imaginava que seria tão forte, né? O quanto a meditação realmente acalma a gente, sabe? O quanto a gente consegue se desligar, sabe? Assim, viver mais presente, desligar assim desses pensamentos, né? E assim estar mais presente, estar mais conectada. Isso é muito forte, isso, sabe? Mexeu muito na minha rotina e é muito Uhum. válido. E se tiver alguma mãe aqui agora que tá com dúvida, não sei se eu entro, se eu não entro no MES, o que que você diz? Nossa, eu falo que vale muito a pena. Você até pergunta, né? Eu falei assim, nossa, foi melhor do que eu imaginava. Para mim foi, sabe? Mas ela é aquela coisa, né, Ana? A gente tem que colocar Tem que em fazer sua prática. parte. Essa, né, de fazer a meditação, os 10 minutos, de assistir a aula. Né? Eu fazia presencialmente, depois eu assistia Uhum. novamente, né? Às vezes perder, sabe? Alguma coisa importante. Mas assim, o conteúdo é muito enriquecedor, sabe? As práticas meditativas também. Então, assim, o Mezen, sabe, mexeu muito comigo. A questão da minha ansiedade, assim, o quanto eu estou mais tranquila agora. A meditação, assim, tem me ajudado muito. Que bom, Flávio. Fico muito feliz. Vou te liberar porque eu sei que tá corrida. É amanhã que você faz. Te agradeço, assim, Sim. não só pela sua disponibilidade conversando comigo, mas também por ter estado em mim, né? Por ter querido, assim, você é da primeira turma, você confiou no que eu estava falando, você desejou estar junto. Para mim é uma coisa que eu tenho muito grande de agradecer de novo. É eu que agradeço, Ana, pelo tanto que eu tenho aprendido com você. Estamos juntas. Então, ó, grata, Isso. muito grata Obrigada a aqui você, Ana. também, né? Amanhã a gente tem live. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar para eu passo para a Flávia, peço ela para responder, ver como é que a gente faz, se for o caso. E é isso, muito, muito grata. Um bom dia para você e para quem está assistindo também. Bom dia, Tchau, Ana. tchau. Tchau.